Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo, nós vamos falar de um tema muito importante na nossa vida, mas que a gente vai falar vários conceitos que ainda a gente vai aprofundar nos próximos vídeos. Vamos falar hoje, mas vamos aprofundar em outros vídeos subsequentes. A gente vai estar falando sobre a questão do ativo e passivo financeiro que a gente pode ter, que é um assunto extremamente importante. Mas o que significa a questão do ativo e passivo financeiro? Quais são essas diferenças entre uma e outra? Esse vai ser o nosso grande ponto da nossa aula de hoje. Definir o que é um ativo financeiro, o que é considerado um ativo financeiro, o que é um passivo financeiro na nossa vida econômica, identificar ativos e passivos no nosso cotidiano. Então, tem vários termos aí que a gente vai estar trabalhando exatamente no nosso dia a dia aqui, que não são muito comuns. Então, a gente vai ter que reforçar muito o que nós estamos trabalhando. Você sabe o que são ativos e o que são passivos financeiros? Esses termos são comuns para vocês? Acredito que não, né? Vocês não costumam, numa conversa em casa, conversar sobre isso. Mas será que vocês têm ideia do que significa isso? Vamos esclarecer a respeito. O entendimento lá, por exemplo, pelo seu entendimento dessas palavras, será que dá para adivinhar o significado dela? O que significa o conjunto de ativo financeiro e passivo financeiro? Vocês conseguem ver? Então, se não consegue, vamos esclarecer a partir de agora. Então, podemos dizer que ativo é tudo aquilo em que age, está produzindo e gerando algo. Então, se está gerando algum benefício financeiro, a gente considera ele como um ativo. Portanto, ativos financeiros devem estar relacionados com algo que gera dinheiro, certo? Já o passivo é aquilo que não age, que está parado. Assim, o passivo financeiro tem a ver com as suas dívidas e obrigações de uma pessoa, ou seja, aquilo que ainda ela precisa pagar. Agora começamos a esclarecer melhor o que é um ativo e o que é um passivo financeiro. Você pode pensar que tudo isso é muito abstrato, né? Que faz parte do nosso dia a dia, longe da sua realidade. Porém, saiba que os ativos e passivos financeiros fazem parte do nosso cotidiano, mesmo sem a gente se dar conta. Tudo que compramos, tudo que temos, todas as dívidas que contraímos são exemplos de ativos e de passivos financeiros. Saber lidar com eles, portanto, é imprescindível para realizar os nossos sonhos. Se a gente não conhece bem, fica difícil da gente fazer a realização. Tanto que nessa fala aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele diz exatamente, tenta deixar de uma maneira não contábil, dizendo que ativo é aquilo que vai gerar um benefício financeiro, enquanto passivo é aquilo que está saindo do nosso bolso e não está gerando uma espécie de lucro para nós. Vamos ver um estudo de caso aqui da Manuela. Manuela é uma garota muito estudiosa e entusiasta das novas possibilidades financeiras. Nas aulas de educação financeira, ela aprendeu sobre o hábito de poupar, sobre a organização das finanças pessoais e familiares e teve algumas noções sobre investimentos. Em casa, ela começou a pesquisar mais sobre poupanças e investimentos e se deparou com dois conceitos denominados ativos e passivos financeiros. Veja o que ela descobriu aqui. O ativo financeiro, então, são todos os bens ou posses de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa que podem ser transformados em dinheiro e que ao longo do tempo podem gerar uma renda para ela. Exemplos de ativos são os investimentos e até o saldo da sua conta bancária, claro, desde que ela seja positiva. Mas não é só isso, é tudo que você possui é um ativo. Agora, o que seria um passivo financeiro? É tudo que gera um custo em nome da pessoa, da empresa, são dívidas e obrigações de pagamento. Por exemplo, o notebook que você comprou no cartão de crédito é um passivo até que você tenha pago. Então, esse notebook, por enquanto, é um passivo. Vai se tornar um ativo financeiro quando você quitar, que daí vai se tornar um bem que realmente é seu. O conserto de um carro, por exemplo, também vai ser um passivo.
E nesse caso ele não vai se tornar um ativo porque ele vai ser apenas uma despesa, ele não vai gerar valores para você. Então, de forma sucinta, você deve saber que os ativos financeiros são bem que produzem rendimento. Já os passivos são bem que trazem uma despesa para você. Agora imagine que você comprou uma bicicleta. Ao pagar à vista ou parcelado, você teve necessidade de gastar, certo? Logo, necessitou realizar um passivo, ou seja, uma despesa. Ao quitá-la, contudo, a bicicleta passa a ser parte do seu patrimônio, ou seja, passa a ser um ativo financeiro. Então você veja que um bem pode ser, durante determinado tempo, um passivo financeiro, depois que você quitar ele, ele vai se tornar um ativo financeiro. Entendido essa parte? Então vamos à frente. Certamente qualquer pessoa com noções básicas de finança vai desejar aumentar os seus ativos e diminuir os seus passivos financeiros. Porém, há passivos que são inevitáveis, né? Não tem como fugir, pois tudo na vida custa dinheiro. O ideal é, claro, manter os dois em equilíbrio, nunca ter mais passivos financeiros do que ativos financeiros. Você tem uma vida muito mais equilibrada. Agora vamos fazer uma atividade para ver se vocês realmente entenderam o que é ativo e passivo financeiro. Eu quero que vocês classifiquem as despesas abaixo como ativo ou passivos financeiros. Compras do mês do supermercado, notebook, celular, casa própria, tênis novo, caderno, o carro da família e o carro de trabalho. Vou dar um tempinho para vocês analisarem se ele é um ativo ou é um passivo financeiro e já voltamos a discutir as respostas que vocês fizeram.
Então, pessoal, saber classificar isso facilita exatamente para eu ver se eu tenho mais ativos financeiros do que passivos financeiros, que é o ideal para a tua vida financeira, né? Então, vamos lá. Vamos passo a passo aqui. A compra do supermercado vai ser sempre um passivo, porque ela não vai retornar, né? A compra do mercado são alimentos normalmente e que você vai consumir e não tem como ela se tornar depois uma fonte de renda para você de maneira nenhuma. Então ela sempre vai ser um passivo. O notebook, se ele tiver quitado, ele vai ser um ativo. Se ele tiver financiado, seja por cartão de crédito ou outro meio, ele vai se tornar um passivo até que você termine o pagamento dele. O celular é a mesma ideia. Se ele tiver quitado, ele é um ativo financeiro. Se ele ainda estiver pagando o parcelamento dele, ele vai ser um passivo financeiro até que você quite. A casa própria, mesma ideia. Se ela estiver totalmente paga, ela vai ser um ativo. Se não, ela ainda é um passivo. Enquanto você estiver pagando, ela vai ser gerando. Então, se ela estiver financiada, é um passivo, a menos que você estiver gerando uma renda superior. Por exemplo, você financiou essa casa e alugou. O valor do aluguel dá maior que o valor do financiamento. Consequentemente, nesse caso, mesmo ela estando financiada, ela vai ser um ativo porque ela está te dando um lucro, né? Se ela não tiver quitada e se ela não tiver, é a casa que você mora, ela somente vai se tornar um ativo quando você terminar o financiamento dessa casa, né? O tênis novo, se ele tiver quitado e gerar lucro, ele é ativo. Se ele não gerar lucro, ele vai ser um passivo. Ou seja, se você comprou um tênis para você usar no dia a dia, para fazer suas coisas, ele não vai estar gerando lucro, então ele vai ser um passivo. Agora, se você comprar esse tênis para revender, por exemplo, daí ele seria um ativo. Viram a diferença? O mesmo objeto, dependendo da maneira que a gente trabalhar com ele, ele pode ser um ativo financeiro ou um passivo financeiro. O caderno, a mesma ideia do tênis. Se é um caderno para você consumir, para você utilizar na escola, ele vai ser um passivo. Agora, se você comprou esse caderno para revender, obviamente ele se torna um ativo financeiro. O carro da família é um passivo, pois gera despesas no orçamento familiar, mesmo que ele esteja quitado, porque ele sempre vai gerar despesas. Já o carro de trabalho, se for utilizado para o trabalho, como o lucro sendo maior que a despesa gerado, ele vai ser um ativo. Se ele está dando mais despesa do que o lucro gerado, ele vai ser um passivo. Por exemplo, atualmente muita gente financia um carro exatamente para o trabalho, para ser motorista de aplicativo. Se o financiamento dele está sendo inferior ao que está entrando pelo trabalho de aplicativo, né? Motorista de aplicativo, ele está sendo daí um ativo financeiro. Entenderam essa diferença? Então vamos à frente, então. Então os passivos são divididos. Dentro da ideia dos passivos, nós vamos ter classificações diferentes, tá? Bastante classificações. O passivo exigível e o passivo não exigível. O que significa isso? O passivo exigível são obrigações ou dívidas que devem ser pagas dentro de um determinado prazo. Por exemplo, o pagamento de uma empresa deve ser feito aos seus fornecedores. Esse seria um passivo exigível. O que seria um passivo não exigível? Também conhecido como patrimônio líquido, ou seja, a parte dos bens de um indivíduo ou empresa que não está comprometido com dívidas e, por isso, não está sendo exigida. Então, uma casa, por exemplo, uma sala comercial, está quitada, mas ela não vai ser paga depois, então ela vai ser considerada, é um patrimônio que a gente chama de patrimônio líquido. Então ele vai ser um passivo não exigível. Está lá parado, no futuro ela pode render a um ativo quando eu vender ele, né? Se eu vender ele, ele se torna um ativo financeiro. O passivo circulante, o que significa um passivo circulante? São dívidas e obrigações que normalmente deve ser quitado dentro de um período de um ano, tá? Esse conceito é bastante importante. Quem no futuro aí for seguir a área contábil, por exemplo, esses temas vão ser corriqueiros no teu dia a dia, né? O passivo não circulante, o que seriam? São dívidas e obrigações a longo prazo, como empréstimo, por exemplo, que você vai fazer num prazo de 50, 100 meses, seja lá quantos meses for, ele vai estar dentro do passivo não circulante. Circulante, então, é as dívidas que você tem no período de um ano.
Passivo fictício, nossa, até um nome fictício, é quando a dívida já está paga, mas ainda consta como dívida. Ou seja, o seu pagamento ainda não foi computado. Em outras palavras, a dívida já não existe mais de fato. É aquela ainda que está em trâmite. Você pagou através de um boleto, mas ainda não foi dado baixa nesse boleto. Ela ainda está aparecendo como dívida, mas ainda não dá para ser abatida porque ela ainda não houve a compensação daquele boleto. Então agora vamos falar um pouquinho sobre cálculo de juros, novamente, né? Estudando sobre ativos e passivos, Manuela percebeu que possuía uma bicicleta de R$800 e um celular de R$1.100. Além desses dois objetos, ela conseguiu vender o seu videogame no valor de R$1.500 ao seu vizinho. Quanto Manuela possui de ativos? Vamos ver se vocês entenderam e respondem essa questão. Vou dar um tempinho e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Acho que tenho certeza que vocês entenderam bem esse problema, bem simples, vocês conseguiram lá. Vamos lá, então. Então, considerando esse entendimento, devemos somar as 3 posses da Manuela. Os 800 que ela tem Opa, você esqueceu aqui, do 800 que é a bicicleta, o 1.100 que é exatamente do celular, e mais os 1.500 que agora ela tem em dinheiro, né? Ou seja, ela tem de ativo R$ 3.400. Um ativo considerável, né? E aqui, esse 1.500 aqui, que inicialmente era o videogame, que se transformou agora num ativo, que a gente vai chamar ele de circulante, que ele está disponível ali para ela aplicar aonde ela quiser. Esses outros 2, ela pode fazer a mesma coisa que ela fez com o videogame, vender e ela vai obter o valor. Mas significa que ela tem R$ 3.400 em ativo. Agora, uma atividadezinha mão na massa para vocês fazerem. Vamos ver, vou dar uma sugestão e quero ver se vocês conseguem fazer. Escolha um passivo que tenha dentro da sua casa e elabore um plano para se transformar esse passivo em um ativo. Vou dar alguns exemplos. A sua casa própria, o seu videogame, o seu celular, o carro da família, uma câmera fotográfica, um fogão, um notebook. Vocês vão elaborar um plano para tornar esse bem que você tem ali num ativo financeiro, ou seja, que ele gere dinheiro para vocês. Compartilhe essa ideia com seus colegas de escola, com a sua família, com a professora ou professor, do que vocês tiveram ideia para resolver esse mão na massa da nossa aula. Concluindo, portanto, hoje nesse vídeo a gente falou sobre os ativos financeiros, que são nossos bens e obrigações que temos para recebimento. Já os passivos financeiros são as dívidas e obrigações que nós temos para pagar. Gerir os nossos recursos, seja eles ativos ou passivos, é importante para a nossa vida financeira. Nesse vídeo a gente falou especificamente dos conceitos sobre ativo e passivo financeiro. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.